Bom, saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química e desta feita nós estamos aqui para falar acerca da velocidade de uma reação química. Portanto, o tema de hoje, velocidade de uma reação química. Bom, antes de falarmos de forma concreta acerca da velocidade de uma reação química, é fundamental entendermos um pouco aqui o conceito velocidade do ponto de vista da física. Então, os físicos definem, neste caso, a velocidade, neste caso, como sendo o quê? Como sendo a variação de espaço durante um certo período de tempo. Então, no sentido físico, nós podemos dizer que se nós tivermos aqui um ponto A, temos aqui um ponto A e um ponto B aqui. Então, se um corpo estiver aqui no ponto A, se o corpo estiver aqui no ponto A, então, este corpo pode se movimentar ou se deslocar até ao ponto B. Então, significa que o corpo, quando se move do ponto A para o ponto B, ocorre aqui uma mudança na posição, o que nós chamamos, ou os físicos neste caso chamam de deslocamento. Ocorre um deslocamento, a mudança da posição deste corpo do ponto A para o ponto B. Então, isso facilmente pode ser verificado. Quando um corpo sai do ponto A para o ponto B, facilmente nós podemos verificar que, de fato, este corpo mudou de posição. Então, isso facilita a determinação daquilo que os físicos chamam de variação de espaço. E também é fácil controlar o período de tempo que este corpo sai do ponto A para o ponto B. Isso facilita também determinar o que eles chamam de variação de tempo. Então, tendo a variação do espaço e a variação do tempo, os físicos conseguem calcular o que eles chamam de velocidade média, que seria o quê? A variação do espaço dividido aqui pelo intervalo de tempo. Então, uma velocidade média sempre indica o quê? A variação de alguma coisa durante um certo intervalo de tempo. Então, facilmente nós podemos determinar a velocidade média de um processo. Então, neste caso aqui, é fácil. Por quê? Porque um corpo pode sair de um ponto A para um ponto B. Então, nós podemos verificar qual foi a variação de espaço, qual foi o deslocamento desse corpo. E também podemos controlar o período de tempo que esse corpo leva do ponto A para o ponto B. Isso no sentido físico. Então, a velocidade média está associada, neste caso, ao deslocamento de um corpo durante um certo intervalo de tempo. O problema é que uma reação química não pode sair de um ponto A para um ponto B, pois uma reação não se desloca. Então, como é que se pode determinar a velocidade de uma reação química? Bom, para que nós possamos entender aqui o conceito de velocidade de uma reação química, vamos considerar aqui esses esquemas que nós temos aqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma reação do tipo A para formar aqui o B. O A é o meu reagente e o B é o meu produto. Então, vamos acompanhar a ocorrência desta reação química analisando os esquemas que nós temos aqui. Então, a cor azul representa o reagente A e a cor vermelha o produto B. Então, o que é que nós notamos aqui? Notamos que neste primeiro esquema que nós temos aqui bolinhas azuis. Então, significa que só temos no início, no instante 0 segundos, que é o instante inicial, temos apenas o reagente A. Mas o que é que nós observamos? Observamos que 10 segundos depois, temos agora o aparecimento de B. Ou seja, notamos que uma pequena parte de A, ou uma pequena parte do reagente A, transformou-se no produto B. Nós notamos que 10 segundos depois, temos agora pequena quantidade de B, que é o nosso produto. Então, isso significa que uma pequena parte do reagente transformou-se em B. E à medida em que o tempo vai passando, nós notamos que isso vai acontecendo. Ou seja, o A vai cada vez mais transformando-se em B. É por isso que, por exemplo, 20 segundos depois, notamos que temos uma quantidade significativa do nosso produto B. E à medida em que o tempo vai passando, notamos que a tendência é a mesma. Ou seja, a quantidade do nosso reagente A vai diminuindo com o tempo e a quantidade do produto B vai aumentando. Por quê? Porque numa reação química, os reagentes são consumidos e os produtos vão sendo formados. Então, nós notamos que quando o tempo vai passando aqui, a quantidade do reagente vai diminuindo e a quantidade do produto vai aumentando. É por isso que aqui temos uma certa quantidade de bolinhas vermelhas, que indicam que temos aqui o produto B. Aqui o número de bolinhas vermelhas é muito maior. Aqui também
aumenta e aqui é muito mais maior. E notamos que neste caso aqui, temos agora uma pequena quantidade, neste caso, de partículas do nosso reagente. Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar disso aqui? É simples de perceber. Nós podemos concluir que numa reação química, nós vamos ter sempre o quê? A diminuição da quantidade do nosso reagente e o aumento da quantidade do nosso produto. Então, isso também é uma variação. Por quê? Porque nós tínhamos uma certa quantidade no início e no final temos uma outra quantidade. Então, isso nos permite determinar aqui a variação. Da mesma forma que na física, tem-se o instante inicial e o instante final. O ponto A é o ponto inicial e o ponto B é o ponto final. Então, isso permite determinar a variação de espaço. Então, neste caso aqui também acontece a mesma coisa, só que não é em termos de deslocamento, mas sim em termos da variação da quantidade das substâncias. No início, não tínhamos nada do nosso produto. Tínhamos apenas o nosso reagente A. Mas, ao passar do tempo, nós notamos que diminui a quantidade do nosso reagente A e aumenta a quantidade do nosso produto. Então, significa que quando a reação química ocorre aqui também uma variação nas quantidades das substâncias. Diminuem as quantidades de reagentes e vai aumentando as quantidades dos produtos. Então, isso permite determinar também uma certa variação. A variação da quantidade de um reagente ou de um produto. Por isso, nós podemos definir aqui a velocidade média de uma reação química ou a velocidade de uma reação química da seguinte maneira. Então, nós podemos dizer aqui que a velocidade de uma reação química ou a velocidade média de uma reação química vai ser o quê? Inicialmente, a variação vai ser a variação da quantidade, vai ser a variação da quantidade do quê? De um reagente ou produto durante o quê? Durante um certo intervalo de tempo. Intervalo de tempo, nós vamos chamar aqui de delta T. Então, é isso que justamente nós observamos, que ocorre aqui uma diminuição da quantidade do nosso reagente e um aumento da quantidade do nosso produto. Então, isso significa que há uma variação da quantidade do reagente e também há uma variação da quantidade de um produto. Então, temos também uma certa variação, mas essa variação é em termos da variação da quantidade de um reagente ou de um produto. Então, isso também nos permite determinar aqui a velocidade média de uma reação química. Então, em termos gerais, esta aqui seria a definição de velocidade de uma reação química ou velocidade média de uma reação química. Bom, neste caso aqui, podemos concluir que a variação, este delta aqui significa variação, a variação da quantidade de um reagente ou então do produto. Essa variação aqui pode ser expressa em qualquer grandeza, ou seja, nós podemos observar numa reação química a variação, neste caso, do quê? Da massa. Então, neste caso, vamos ter o quê? Delta M. Também podemos ter a variação do número de moles. Então, neste caso, vamos ter delta N. Podemos ter o quê? A variação da pressão. Então, vamos ter o quê? Delta P. Mas a coisa mais importante aqui, e que se fala muito sempre que se fala da velocidade média de uma reação química, é que ela é definida em termos da variação do que? Da concentração. Neste caso, estamos a falar da concentração que é molar, que é a concentração em mol por litro. Nós representamos isso da seguinte maneira. Temos aqui um delta e parênteses retos. Então, significa que, no geral, nós vamos definir a velocidade média de uma reação química em termos da variação da concentração. Neste caso, vai ser a concentração molar. Não significa que sempre vai ser a concentração molar. Não, eu posso ter esta variação da quantidade de um reagente ou produto sendo expressa em termos de variação de massa, sendo expressa em termos de variação do número de moles, sendo expressa em termos de variação de pressão. Inclusive, podemos ter também a variação aqui de volume. Quando participam gases, podemos ter aqui um delta
V. Então, significa que nós podemos definir a velocidade de uma reação química ou a velocidade média de uma reação química em termos da variação de massa, número de moles, pressão, volume, mas o mais comum é definir, neste caso, a velocidade média de uma reação química em termos da variação da concentração. E no que diz respeito aqui ao intervalo de tempo ou então variação de tempo, então no que diz respeito aqui ao intervalo de tempo ou variação de tempo, é a mesma coisa, intervalo, neste caso de tempo, nós podemos ter o tempo sendo expresso em várias unidades. Temos aqui ΔT. Então, o intervalo de tempo, no geral, vai ser expresso em termos de quê? Em termos de segundos. Então, neste caso, vamos usar a letra S para simbolizar isso. Podemos ter o tempo sendo expresso em termos, por exemplo, de minutos. Então, vamos usar aqui este símbolo. O tempo também pode ser expresso em termos de horas. Então, vamos usar aqui este símbolo. Ou então, podemos expressar o tempo em termos de dias. Então, podemos ter um D. Então, a escolha da unidade adequada para o tempo vai depender do tipo de reação química. Se for uma reação muito rápida, é mais fácil expressar o tempo em segundos ou então em minutos. Se for uma reação moderada, é mais fácil expressar em termos de horas. Se for uma reação muito lenta, então é mais prático expressar o tempo em termos de dias. Então, nós concluímos que a velocidade de uma reação química está relacionada à variação da quantidade de um reagente ou de um produto durante um certo intervalo de tempo. Então, esta variação da quantidade de reagente ou produto pode ser expressa em termos de variação de massa, número de moles, pressão, volume, mas a forma mais comum é expressarmos a variação, neste caso, em termos da concentração molar, variação da concentração molar. Então, vamos definir aqui a velocidade média em termos da variação da concentração molar. Então, com base nisso que nós acabamos de ver aqui, podemos agora definir a velocidade média da reação, tal como é mais comum de se fazer. Então, vamos ter aqui que a velocidade média, a velocidade média de uma reação. Como é que nós vamos definir? Usando a forma mais comum. Definimos isso em termos da variação da concentração. Então, nós vamos dizer aqui que a velocidade média de uma reação vai ser o quê? A velocidade média de uma reação vai ser o quê? Vai ser a variação da concentração durante um certo intervalo de tempo. Então, é assim como é mais comum definir o que? A velocidade de uma reação química. Então, nós definimos de forma mais comum a velocidade de uma reação química ou a velocidade média de uma reação em termos da variação da concentração. Então, o que significa escrever variação da concentração? Algo tão simples. Podemos dizer que a velocidade média vai ser o quê? Sempre que se fala de variação, é pegar final menos inicial. Então, variação da concentração significa o quê? Concentração o quê? Final menos o quê? A concentração inicial. Então, este é o significado de variação da concentração. Então, vamos pegar a concentração, neste caso o quê? Final menos a concentração inicial. E variação do tempo, o intervalo do tempo, vai ser o quê? O tempo que é final menos o tempo inicial. Então, temos isto aqui. Isto pode ser escrito também de forma um pouco mais simplificada da seguinte maneira. Podemos ter aqui que velocidade média de uma reação vai ser igual a quê? Vai ser igual a quê? O quê? Neste caso, concentração final menos concentração inicial. Então, tempo final menos o tempo inicial. Então, esta seria a definição mais comum de velocidade média de uma reação química, em que nós vamos expressar a variação da quantidade em termos de quê? Neste caso, da variação da concentração durante um certo intervalo de tempo. Se nós considerarmos ainda a nossa reação que nós acabamos de ver, a reação aqui do tipo A, para neste caso formar aqui o nosso produto B. Então, temos aqui a reação química. Então, aplicando aqui essas definições, quais são as expressões que nós podemos usar para calcular, neste caso, a velocidade? Algo tão simples, algo tão simples. Bom, neste caso aqui temos o quê? Que velocidade média, o quê? Então, vamos escrever aqui que velocidade média vai ser igual a quê? A variação da concentração. Então, neste caso aqui, nós podemos ter o quê? Podemos ter o quê? A variação da concentração de quê?
do nosso reagente A durante um certo intervalo de tempo. Ou então podemos ter aqui o quê? Que a velocidade pode ser calculada como sendo o quê? Velocidade média vai ser o quê? Neste caso é o quê? A variação da concentração do nosso produto B durante um certo intervalo de tempo. Mas temos que prestar atenção a algo muito importante aqui. Vamos voltar aqui àquilo que nós acabamos de ver, pois vamos perceber o motivo disso. Então, vamos voltar para aqui. Então, o que é que nós notamos aqui nesses esquemas? Notamos algo muito interessante, que à medida em que a reação química vai ocorrendo, a quantidade do nosso reagente vai diminuindo e a quantidade do produto vai aumentando. Nós acabamos de ver que velocidade média de uma reação é a variação da concentração. E variação o quê? É final menos inicial. Então, vamos pensar juntos. Se, no caso de um reagente, quando a reação química ocorre, ele é consumido, podemos concluir que no início da reação temos uma grande quantidade do nosso reagente, mas no final da reação temos uma baixa quantidade do nosso reagente. E vamos pensar de novo. Se variação é final menos inicial, podemos concluir que no caso de um reagente, a quantidade final é menor que a quantidade inicial. Sempre quando falamos de um reagente, a quantidade final vai ser sempre menor que a quantidade inicial. Então, isso vai fazer com que a variação da concentração de um reagente seja sempre negativa. Por quê? Porque a quantidade no início é maior e a quantidade final é menor. E variação é final menos inicial. Então, se no final temos uma quantidade menor que a inicial, então essa variação vai ser um valor negativo. Por isso, na expressão do cálculo da velocidade, quando nós usamos aqui dados de um reagente, temos que incluir aqui em frente o quê? O sinal menos. Sempre que nós quisermos calcular aqui a velocidade da reação usando dados de um reagente, temos que incluir o sinal menos. Por quê? Porque a variação da concentração de um reagente é uma variação negativa. Por quê? Porque a quantidade final é sempre menor que a inicial. Então, essa diferença final menos inicial vai ser um número negativo. Então, se não colocarmos aqui o sinal menos, isso vai fazer com que a velocidade tenha um valor negativo. Então, para evitar fazer isso ou ter valores negativos, então nós colocamos aqui um sinal menos em frente. E no caso do produto, já não há necessidade de colocar o sinal menos. Por quê? Por uma razão bem simples. Nós sabemos que quando uma reação química ocorre, o produto vai sendo formado. Então, sempre a quantidade final de um produto vai ser sempre maior que a quantidade inicial. Então, a diferença concentração final e concentração inicial vai ser sempre um valor positivo. Por quê? Porque a quantidade final, no caso de um produto, é maior que a inicial. Então, neste caso aqui, a variação é um valor positivo. Por isso, não se coloca nenhum sinal aqui quando trata-se, neste caso, de dados de um produto. Então, neste caso aqui, se vocês notaram muito bem aqui, temos aqui a variação da concentração de A pelo intervalo de tempo. Ou seja, nesta reação química aqui, estamos a calcular a velocidade com que este reagente A é consumido. Então, esta velocidade aqui em que simplesmente verificamos a variação da concentração de um certo participante durante um certo intervalo de tempo, nós chamamos essa velocidade de velocidade média de consumo do reagente. Então, sempre que ouvirmos falar de velocidade média de consumo de um reagente, simplesmente é aplicar a definição de velocidade média. Você simplesmente vai pegar, neste caso, a variação da concentração pelo intervalo de tempo. Não se interesse com o coeficiente estequiométrico da reação. Por exemplo, se nós tivermos aqui um coeficiente A e aqui tivermos um coeficiente B, então, quando falamos de velocidade média de consumo do reagente, este coeficiente não pode aparecer aqui. Este coeficiente não pode ser escrito aqui, pois estamos a falar somente da velocidade com que este reagente é consumido. O coeficiente só vai aparecer quando falarmos da velocidade média da reação, ou seja, a velocidade com que toda a reação ocorre. Mas neste caso aqui, estamos a aplicar a definição, que diz o que? Variação da concentração sobre o intervalo de tempo. Então, neste caso, estamos a falar da velocidade média de consumo desse reagente. Isso vai ficar claro quando nós estivermos a calcular, de fato, a velocidade média de uma reação química. E neste caso aqui, notamos que estamos a monitorar, a olhar somente para a variação da concentração do nosso
produto B sobre um certo intervalo de tempo. Então, nós chamamos essa velocidade assim calculada de velocidade média de formação do produto. Então, nós temos basicamente isto aqui. Bom, as variações das concentrações numa reação química, nós podemos expressar isso em termos gráficos. Então, nós podemos ter aqui gráfico do quê? Da concentração versus o quê? Tempo. Então, podemos ter isto aqui. Bom, portanto, conforme eu dizia aqui, nós podemos representar as variações das concentrações dos reagentes e produtos de uma reação química num gráfico. Então, qual é que vai ser o aspecto do gráfico? Algo tão simples. Então, nós vamos ter aqui o quê? Vamos ter um gráfico, mais ou menos que nem este aqui que eu estou a desenhar aqui. Aqui, neste eixo, vamos ter sempre o quê? A concentração. E aqui vamos ter o quê? O tempo. Então, no caso de um reagente, já que quando a reação química ocorre, o reagente ele é consumido, então significa que no início temos uma grande concentração de um reagente, mas à medida em que o tempo vai passando, o reagente é consumido, então a sua concentração vai diminuindo. Então, o gráfico vai ter este aspecto aqui, uma curva decrescente. Então, uma curva desta aqui representa aqui a variação da concentração de um reagente. E também podemos ter o caso da variação da concentração de um certo produto. Então, vamos ter aqui a concentração. E aqui vamos ter o quê? O tempo. Então, quando uma reação química ocorre, o produto vai sendo formado. Então, a sua quantidade vai aumentando com o tempo. Então, neste caso, no início não há nada do produto, mas quando o tempo vai passando, ele vai sendo formado. Então, neste caso, o gráfico vai ter este aspecto aqui, crescente. Então, neste caso, temos o quê? Que este gráfico representa aqui a variação da concentração de um produto. Então, nós podemos ter esses gráficos aqui, desde que o gráfico representa o quê? Concentração e tempo. Então, quando a curva é decrescente, representa um certo reagente. Quando a curva é crescente, representa, neste caso, um certo produto. Ou seja, a variação da concentração de um certo produto. Então, em termos gerais, era basicamente isto aqui que nós queremos trazer acerca da definição, neste caso, de velocidade de uma reação química ou velocidade média de uma reação química. E até a próxima aula.